Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje nós trazemos o tema a vivência de uma mãe atípica. Uma maternidade que foge ao normal, que foge ao esperado. A não saber que essa fase de maternidade em si, ela é extremamente desafiadora e ele está a trazer muitas mudanças para a vida dessa mulher e até um papel que ele está a mudar, que ele está a assumir nessa vida, nesse processo. E agora, quando é uma maternidade ou um momento diferente, quando a mãe está a vivenciar algum problema, ela própria ou de seu filho, que está a fazer com que aquela maternidade está a fugir do comum que ele está a conhecer e que toda a sociedade está a entender como sendo normal. Para falar-nos sobre esse assunto, nós temos Ana Lisboa, que é uma mãe atípica. Ana, obrigada por ter aceito o nosso convite e para vir falar-nos sobre esta maternidade atípica. No caso, vivências, né, à volta disso. Ana, hoje nunca queria saber da parte científica. Não. Por quê? Não é que ele seja importante. Sim, Ele é, de facto. Agora, já não teve programas ali com psicóloga, com fonoaudióloga, que explicam-nos o que é o autismo, ou esse espectro, né? E explicam-nos as características, para não entender, identificar sinais, etc. Então, essa parte em si já foi lhe tratada anteriormente, mas não queria perceber agora o outro lado da moeda. A pessoa que vivencia o dia a dia com alguém neste espectro e para o filhos também, como é que isso é, como é que está a resultar. Portanto, o que é autismo? Bom, obrigada antes de mais pelo convite. Dizer que eu posso falar de minha experiência como mãe atípica. É uma experiência que está capaz de mudar completamente e quebra de uma forma às vezes brutal tudo fantasia que eu tinha a nível ou relacionado com maternidade. É uma coisa que ainda fala, mas nós tudo antes de não ter um filho, a hora que já não descobrimos, não sabem ser mães, né? Não tem no fundo aquela fantasia de mãe que sabem ser, ou que menino nasce, ou que atinge uma certa idade e tudo mais. Já vou projetar até esse futuro. Exato, tudo isso, tudo mãe está a fazer. Mesmo no fundo não tem aquela coisa de não, mas calma, não está bem respeitar essas vontades e tudo mais, mas tudo mãe está a fazer. Mas coisa que nunca a boca está preparado é para receber a notícia de uma boa maternidade que sabe ser assim tão fluido, sabe ser uma maternidade que tem seus queixos, né? E talvez é mais brutal do que fluido. É como gata flama é uma coisa que não tenho vergonha dela, não. Gata flama é uma coisa que nunca aceita porque nunca tem uma outra forma, senão se nunca aceitar minha filha também que está progredir, que está avança. Mas é que uma coisa que pode falar é fácil e nunca pode nunca fazer que é romantismo ou autismo. A hora que ainda fala aceita e a hora que ainda fala gosta de falar minha filha está pensa de outra maneira e até ensinando a nós hoje coisas de outra forma, não de que forma que nós não estamos programados como sociedade, né, a reagir, a fazer, mas ao mesmo tempo nunca pode falar um assunto é tudo rosas, né, que é fácil, que é nada fácil, quem está vivendo só quem vive na pele sabe que é realmente uma maternidade atípica. Exatamente. Quer dizer, não começa lá no início. Maternidade em si é muito romantizada. Porque você está a ter um bebê, porque está a correr a 5 estrelas, porque você está a conseguir fazer tudo, porque você está a conseguir que as competências que vou adquirir, ou alguns ensinamentos que vou aprender durante a gravidez, porque vou ler, porque vou fazer um curso, ou seja o que for, você vai conseguir pôr em prática, modo assim, ler um livro e aplicar. Quer dizer, a maternidade em si, sendo ela uma maternidade normal. Normal, sim. Já tem esses desafios, já tem esses que está a trazer dúvida. Será que me ser uma boa mãe? Será que me está a fazer essa coisa direito? Será que minha filha está direito? Né? Agora me te imagina na boa condição. Que o meu filho sim tem uma alteração, que no caso foi um diagnóstico de autismo, né? Sim. E que está a mudar tudo, a outra rotina, a outra dinâmica. Tudo. Né? É, coisa que minha marido gosta de falar é nós não está mide nos vira mediante ele. E às vezes que ele está capaz de ser uma cozinha injusto. Por exemplo, na minha casa, eu tenho 2 filhos, não é? E a hora que eu tenho 2 filhos com separação de idade, eu tenho que estar saber adaptar também a um e ao outro, e tenho que estar saber conseguir conjugar sem negligenciar um e outro, porque um pode ter uma necessidade, que ela pode ter uma outra necessidade. Mas no final do dia, tudo o que eu estou a fazer é à volta de questão de autismo, porque
Se não sei, por exemplo, de uma certa rotina que ele tem, que era por causa desregulamento, por causa de uma crise, e às vezes é uma crise que dura para horas e que ela acaba para afetar também a quem está com ele, neste caso é mim. Então, tudo isso é muita coisa a conjugar e uma hora de maternidade, até ainda nos dias de hoje, é uma coisa que nós não está julgando na nossa cabeça, tchau. Não está a crescer perfeitas. E na maternidade atípica, que é exceção. Até porque acaba a ser uma coisinha mais difícil, porque tem também regras e coisa que eu devo fazer, e que coisa está funciona, e você está constantemente atenta. Então, a hora que você atenta uma coisa, você atenta outra, e que está funciona assim mesmo flow, você fica assim frustrado, você fala assim, não, é mim que você está fazendo errado, alguma coisa em mim que você está fazendo errado. Quando que na final você tem que pensar, você está atento. Você está fazendo o máximo às vezes, você está até mais do que aquele que você consegue. E que eu esqueci, mas o filho é que é igual a filho de fulano de tal, ou filho de aquela pessoa que boa na internet, ou aquele que está no livro. Então, também não tem que aprender a adaptar aquele serzinho que está à frente, mas ele é uma pessoa. É uma pessoa diferente, com sua personalidade e seus traços. Então, é sobre isso. E depois vou trazer-lhe uma questão, é que ainda quem tem filho com este diagnóstico, e é vou gerir, não posso. Botem dois, e botem dois em idades muito diferentes, modo a dizer, estão em fases diferentes de crescimento e desenvolvimento. Então, coisas que muitas vezes, se calhar, portanto, é o filho, não estou a falar do meu filho mais novo. Sim. Muitas coisas que provavelmente o meu filho, a mais velha, queria fazer, ou queria estar, ou imaginar um cinema. É coisa que é possível fazer mais tudo? Ou outra atividade, ao ar livre? Ou... Cinema, por exemplo, é uma coisa que ainda que foi possível fazer com ele. A mãe falou, gosta de fazer, e que tem uma maneira de fugir, ainda faz comparação de minha filha que me levou para o cinema com 4 anos, foi tranquilo, e ele nunca está por levar porque ele nunca consegue estar parado o tempo. E barulho de cinema pode incomodar porque tem alguma sensibilidade sensorial a nível de barulho. Luzes de cinema, apesar de luz é que é uma coisa que está feita, é uma mas tem outros que sim, mas atrás do sério. Exatamente, afeta-se completamente. E causas até uma coisa que pessoas que sabem que esta fica assim, que tem gripe, que está doente. Uma crise sensorial pode descarregar aquela numa criança de uma forma tão brutal que nós nunca damos conta às vezes e não tem pensamento, meu Deus, já está doente, alguma coisa, depois que a outro dia está tranquilo. Então, naquele sentido, por exemplo, cinema é uma coisa que nós nunca podemos fazer. Não conseguimos conjugar, por exemplo, não gosta de mamar, ou, quer dizer, eu nem tanto, mas às vezes gosto de mamar, então é uma coisa que ela já como família não pode fazer. Se tiver que ir ao cinema, já tinha que ser, por exemplo, só minha filha, não estresse. Ela é a única coisa que te limita, teu. Mas ele, lá está, também tem que ter muita conversa, muita conversa, constante conversa, repetição, porque já não sabe ele também, uma adolescente, às vezes é que fácil ali, uma adolescente que está lida com um irmão autista, parecendo que não é muita coisa a acontecer, então a repetição é necessária. Então, naquele ponto lá, já que é uma coisa que está fazendo tanto confusão. Mas... Não, me entender perfeitamente. Mas agora não começar lá no início, que não começar a coisa ao contrário, né? Não começar por perceber. Você teve esse diagnóstico, o meu filho teve esse diagnóstico. Sim. Com quantos anos? Com 3 anos. 3 anos e meio, mais ou menos, porque não levar mesmo para a psicóloga foi com 3 anos. Porque ainda falei, minha filha, ele é menino de Covid, ele é de pandemia, não esteve na cana fez um ano, exato, fichado. Perceber coisas é mais difícil. Foi difícil porque, como que tive aquela socialização com outras crianças, no início não pensava, talvez, e lá está, por falta de conhecimento também, não pensava, por exemplo, aquele atraso na comunicação tinha alguma coisa a ver com aquela. Quando eu ia para o jardim, já com 2 anos, falei, ok, negócio também socializa, então tudo ok. Passado 1 ano, continuava a mesma coisa. Então, não teve que ir para a psicóloga para fazer tudo, aquela avaliação que levou meses, entre exames e pronto. E depois, foi 3 anos e meio, mais ou menos, que tive aquela confirmação verbal, que eu já sabia muito antes, porque... uma coisa que ainda fala, nós mães não temos um instinto que às vezes não gosta de falar de escala para nós, para nós sentir sabe, às vezes não está a querer ignorar.
mas é que é bom você tem que ignorar o instinto, tem que te ouvir. E mim quis ignorar o instinto, tá falando minha filha era diferente. No início nunca sabia cozer, depois, como teve mais acesso também a Instagram do que e Facebook do que minha primeira gravidez, no começo tem acesso a mais coisas. E autismo foi a única coisa que do nada surgiu. A semana foi bem do nada, apareceu porque tinha que aparecer. E estudando, uma pessoa também que me põe uma coisa na cabeça, então, também rinque. Começou a ter uma característica, coisas que bateu certo, não. Mesmo aquele outro lado, falando, ai, que aquela, por que você está a coisa de boca assim? Pessoas à volta também, para fazer o xinte, sabe? Não, é que nada, é também fala, tem que ter o tempo, gosto de coisa autismo, calma, não sei o que, o dito. Quando não teve aquela confirmação, o mundo aquela hora muda. Daí a pedir choros, manda falar, depois respiro, ok, gosto de que tem que fazer. Então, foi mais ou menos assim, resumindo. Bem resumido. Isso. Mas sinal que vou reparar na boa filha é só o facto dele que comunicar, dele que falar? Ou teve mais sinais assim, que agora olhando para trás, vou dizer sim, não, pera, aquele já era um sinal. Sim, o primeiro sinal não foi a comunicação. E, por exemplo, o único sinal que ia mostrar, mas nós nunca sabia, não achava, mas era fofa até, por pensar, nossa, é um bebê, e que nós não temos um ventinho na teto. Aquele ventinho está a ficar a rodar. Ele com 2 meses, 3, e mostra interesse naquele ventinho. Está a ficar tipo... Mas que está a tensionar o corpo, mas tipo de rir. Então, que ela nunca achava nada de anormal. Falei, pronto, olha lá. Depois, a hora que não estou a desanimados, por exemplo, se está percebe com autistas, às vezes tem uma coisa que estão desanimados, vezes e vezes, enquanto não 1 minuto, por exemplo, que 30 segundos, aquele 30 segundos que estou vezes e vezes. Está a fazer bater aquela e está a tensionar o corpo, tipo, está estica, mata rir. Nós também que ela nunca pensar, ok, que ela é autismo. Longe. Se seletividade alimentar, sou bem depois de 1 ano e tal. Porque ele nunca foi uma criança que teve seletividade alimentar, ele está comendo tudo coisa. Ele espiava na olho, nunca foi um bebê que está mental, está espiando na olho. Exato, ele está verbalizando, está fazendo aquele som normal, ele começa a aprender a falar algumas palavras, só que bate mais ou menos 1 ano e poucos, é como não houve a regressão, que começa a esquecer palavras, a única que esquece foi mamãe. O resto é que ela falava mana, é que ela falava água, é que ela falava as únicas palavras que ele aprendeva. E ele tinha o distúrbio de sono, que ela agora é uma coisa que teve desde bebê. Nunca que foi uma criança que não pode falar... Dormiu a noite inteira? Não. Houve só uma fase entre 3 a 6 meses que consegui dormir, para não conseguir pôr aquele enroladinho, mas já com 6 meses já não tive que tirar. Então já de lá, da família, já há 6 anos que não consigo que dormir noite inteiro tranquilo. O problema é que enquanto ele está contido, você limita o espaço, então ele está se sentir mais protegido. Quando ele tem seu espaço à volta, ele está aquela coisa sensorial que vou dizer, ele tem muito estímulo e aquela coisa que está deixando dormir. Mas lá está, para você saber as coisas, eu tinha que ir para um profissional. E fechado na Covid que tinha essa possibilidade. E nós não sabemos longe de sequer pensar, mas era aquela. Depois que no começo, até mim, não falava com meu marido, falei, será que é autismo? Meu marido é a única alguém que... Nunca sei se é geral, mas os pais normalmente têm uma coisa de... Não, é que aquela nada, é outra coisa. E eles estão levando cozinha mais de tempo a aceita. Não é que não amam os filhos, é aquela, mas estão levando cozinha mais de tempo a entender o processo, exato. Quando mídiam aceitava, mídiam tinham processado, mídiam sabiam, falavam, então acontecer, ele não sentia aquele... atração, então teve que respeitar esse espaço de processo, mas ao mesmo tempo isso está fazendo a coisa que era necessário para melhorar e jura também nos filhos. Mas na Covid que foi fácil. Mas pronto, ele teve, a partir do momento que ele teve esse diagnóstico, o que é que muda, Ana? A partir do momento que eu consegui ir para um profissional, eu estou com um diagnóstico fechado, o que é que foi preciso mudar na boa rotina de casa, boa rotina, má aquele outro filho, boa rotina, má bom marido, má família, sei lá, tudo. Escola, jardim, tudo. Coisa flema, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu te dou o porquê
e é mais fácil de conseguir direcionar a cabeça e de saber o que você jura aquela pessoa. Porque ó, você fica na especulação, você fica a experimentar coisas à toa. Mesmo à toa. E que ela acaba jura nem bom, e principalmente acaba jura do filho. Então, o diagnóstico ajuda até porque os profissionais, essa basta com o filho, acompanham eles, hoje na casa, nós podemos fazer aquele, para nós treinar aquele, para não é ter alguma dificuldade naquele. Por exemplo, minha filha hoje em dia, graças a Deus, ela pede bem terapias. No início é que ela baba, é que ela cria. No início, por exemplo, bastava uma sessão inteira, tinha que estar com a porta aberta, tinha que ir a uma sala e às vezes não tinha que entrar. Ou meu ou meu marido. Hoje em dia está só tranquilo. Ele faz tudo, segue tudo que é a direção e minta também faz os possíveis para trazer para casa que é exercício, porque é uma coisa que ainda fala, ok, terapias são essenciais, né? Eles têm que estar fazendo terapia, mas é suficiente. Nós na casa não tem que estar fazendo as coisas, às vezes é coisas básicas. Na verdade é assim, Ana, na casa eu tenho que ser pai. Ponto final. Pensa, mas você não é criança da sanção. Que pensa só, é uma criança autista. Mas às vezes não está brincando, às vezes não está esperando, esquece, ele é autista. Para mim, assim, fica a aprender muito naquele, não, para mim, se é autismo, é que não está bem limita minha filho, minha creio que ela, minha está educa e cria minha filho também, para eventualmente lá fora, o que cria, o que gera maior, para conseguir sobreviver ele só. Exatamente. E, na minha caso, minha filho tem um nível de autismo que não está falando é mais fácil de contornar aquela mansa. Mas tem pessoas que o nível de autismo, a dependência vai ser pela vida toda. Mas não querendo isso dizer que pequenos exercícios que podem ser feitos na casa mediante a adaptação daquela criança. Então, e hoje em dia ele está a falar? Ele está a conseguir falar? Ele comunica melhor. E se dificuldade maior, talvez, a hora que entende algumas coisas, mas já está conseguindo comunicar melhor, está conseguindo falar, me tem fome, sede, me está magoado, me tem sono, me crê hoje a mamãe, me crê hoje a mãe, está pedindo os animais. E tem uma coisa que ele está falando, tio, em inglês. Nós não ensinamos desde pequenotinho com os animais, mas é uma coisa que me faz também com a minha filha. Mas ele tem uma facilidade enorme na saber tudo, cores, planetas, números. Que é uma característica típica. Exato, é uma característica. Focar num objetivo e até conseguir. Exato, e eles têm aquela facilidade também de aprender outras línguas. E inglês é um daqueles que normalmente se aprende porque é uma língua mais fácil de país de fala do que, por exemplo, português ou crioulo. Quando ele fala só português e inglês, ele entende crioulo, entende português e entende inglês. Então, eu falo, ok, tem também algumas coisas boas na tudo que ele causa. Então, gosto de falar. Exatamente. Bom, vou referir-nos que o filho está a fazer terapias. E estas terapias é até... É para a vida. É assim... Ou não te chega a uma altura... Assim, nunca ele está de ser autista, não, certo? Nunca vai deixar. Nunca vai deixar de ser autista. Então, mas tem um momento que não pode dizer, não pode dar a alta das terapias, ele tem que adquirir determinadas competências ou é algo que tem que seguir sempre? Por exemplo, ele faz fono, né? E que ele é um daqueles que provavelmente mais à frente pode deixar de fazer. Pode. Se conseguir bem comunicar, e articular. Exatamente. Comportamental também ainda está a fazer, mas a própria psicóloga que está a seguir está a falar, mas eventualmente está a diminuir a quantidade de vezes que está lá. Tem, não sei se é o caso todo, mas tem quem que te deixa realmente de bem, porque esta atinge aquele marco que é, ok, na casa já é o suficiente. Já não teve acompanhamento ali nas sessões, já não sabe o que é preciso, só se caso for ou tem alguma necessidade de volta e já não se pode voltar para... algum retrocesso? Exato, né? sim. Okay. Porque às vezes pode acontecer esta regressão, alguma coisa que pode desencadear uma regressão, então esta costuma fazer nesse sentido. Mas ele, por enquanto, essa está fazendo de 2 em 2 semanas e isso não está notando tchau, diferença, tchau. Não, com certeza. E quanto mais ele fizer, melhor vai ser, com certeza. Sim. Ana, não te fazendo pausa, não te retomar já, tá bom? Okay. Não te fazendo breve pausa e até já.
Olá, bem-vindos à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje no Tita falamos de maternidade atípica. No caso, vivência de uma mãe atípica que se filho está no espectro autista. Não te falamos a Ana Lisboa. Ana, hoje é uma pessoa consciente, não é? Mas tudo bem apresentado. Portanto, agora uma coisa interessante, Ana, é que botei agora uma página que também licenciem que é @mami_atípica, uma página de Insta, certo? Exato. Portanto, essa página vou criá-la recentemente, sim. Precisamente para poder falar... tratar destes assuntos. Exato. Ou sentir necessidade de compartilhar a vossa história, de estar mais junto de outras mães nessa situação? Sim, porque mesmo aqui está falando que se cria aquela página mais no ponto pessoal e na minha experiência. Não é que eventualmente nunca poderia partilhar alguma coisa mais no lado científico, mas nunca sou eu a escrever da partilha através de outras páginas. Minha tanto experiência no Brasil, tanto na América, muito pouco português fala sobre, mas existe, obviamente. Mas na Cabo Verde não há. E não tenho certeza, mas ter uma pessoa que passa para aquela coisa. Então, pessoalmente, então gostar também de falar com outras pessoas que podem ter gestão, cozinha mais calejada, entre aspas, e que podem também trazer alguma coisa de bom para mim e não podem troca. Então, eu falei, ok, não sabia, não queria essa página, mas curiosamente não tive alguma resistência na criar também. Porque eu falei, ok, não queria essa página, mas não quero fazer de forma que não protegem a filhos. Nunca queria exposição? Não, nunca quis. Nem mesmo gosto da minha perfil pessoal, nunca expõe nenhum dos meus filhos, nunca suposto. É uma escolha pessoal minha. Não estou vivendo num ambiente muito pequenote. Então, uma coisa que se a psicóloga fala tem razão, que eu esqueci também, mas o fato de não ser num ambiente pequeno, às vezes nem sempre pessoas querer saber ou seguir páginas só para mais que importa ou para mais querer saber de autismo. É escrever da fé. É escrever da fé. Nós não temos aquela coisa lá, então assim, não. Meu filho nunca está baixo por ele, tem maneiras de falar sobre isto sem comprometer a segurança ou minha família, digamos assim. Então, não está a perceber perfeitamente. Mãe também, minha mãe tem 2 filhas meninas. Modem minha pai está a dizer mulher fêmea, né? Moda essa mulher podia ser outra coisa sem ser fêmea. Mas pronto. Então, mim também me tem esse cuidado. Obviamente que o facto de minhas filhos que têm nenhum diagnóstico disso, né? Digamos assim, este viver essa adolescência de forma normal, de vez em quando me tapou uma ou outra coisa de minhas filhas, mas também tenho sempre cuidado. Minha página é meu. Exato. Então, me tapou tudo a ver comigo. Às vezes as pessoas te perguntam, mas os filhos, chega o marido e não sei o quê. É aquela coisa exatamente que vou te dizer. Portanto, e tentar limitar o conhecimento que as pessoas têm sobre boa vida, que é basicamente isso. E acho muito bem. Agora, esta página é interessante porque eu vou-te trazer esta informação para as mães que podem estar perdido, podem estar ainda naquela fase de aceitação ou podem estar ainda sem perceber mas nem que está a viver com essa situação, né? E agora eu queria perguntar uma coisa muito pessoal que tem a ver com a partir do momento que vou receber diagnóstico e até então houve momentos. Houve. Fala-nos sobre os momentos. Que os momentos assim menos bons, assim. Super menos bons. Não vou gastar flora nada. Então lembra que foi, se não me engano, no ano de 2023, início de 2023, que teve uma época super negro, que estava completamente perdido, estava a sentir-me só, me isola de uma certa forma também, porque acho que tinha de nossa passa para aquela que é sentir, mas ninguém gosta bem entende o que você passa, porque uma coisa não fala de maternidade, né? Nós todos não temos aquela experiência de maternidade, isto, filho já faz, depois maternidade é típica. Me passar muita xinta com vários amigas meus que têm filhos e às vezes não fica tipo ok, cozinha não sabem partilha e a hora que não partilha não é que a teu Deus que está a fazer e outras pessoas que estranham, por exemplo, a primeira reação é olhar de pena e aquela coisa lá acaba comigo porque não gosto, se para mim que gosta de ser vista como a vítima e que gosta de minha filho ser visto como a vítima, não é essa a mensagem. Então, que ela capa me chateou comigo, capa quebrantou e falta de sono também. Hoje em dia, até que, a nível daquele distúrbio de sono, de ser, até tem semana assim, não estou dormindo direito, mas tem outros dias que não. Mas nós estamos cozinhando mais calejado.
E acho que aquele momento lá foi preciso para fortalecer um cozinha mais minha mente, né? Tive que fazer acompanhamento também. Que foi fácil. Por que colocou essa questão? Porque não te falar de uma maternidade atípica, não te falar muito pensar na criança. A criança mas tem fono, a criança mas tem psicólogo, ele mas tem não sei o quê, mas tem... E a mãe. E mãe. Gente, tu olhar para as mães, não te olhar que as mães, tu precisa de um acompanhamento também. E, inclusive, aliás, é um vídeo que é um vídeo de um brasileiro que está falando, se você tem uma mãe típica que é cônjuge, que é boa amiga, boa familiar, pergunta-lhe uma questão. Pergunta-lhe o que você pode fazer para ela. Às vezes, um simples, não vai tomar café. Não vai tomar um café só para não falar. Ou, tipo, fala, tipo, alguma coisa que tem que necessariamente, principalmente da Flamenga, gosta de dar ninguém trabalho, então não sabe, mas minhas amigas tudo estão seus afazeres, não é? E moram se falavam mesmo com minha padrinha, falei, então não sou manca por pedir ninguém para tomar conta da minha filha, porque ele é uma criança que por falar, essa vai para quieto. Me congela, me sabe dentro de uma quinta limita, ou uma quinta acompanha, mas sabe que tudo alguém que tá consegue fazer aquela. Mas se você tiver a oportunidade de conseguir ajudar boa amiga ou boa prima, irmã, que for, nem que o Messi alguma coisa que pode fazer para você. É raro de que alguém tenha contado, é raro que alguém que faz aquilo para mim e fazer tchau diferença. Que ela também te ajuda a mãe bastante a manter um nível de saúde mental, digamos assim, que está conseguir estar direito para ele e estar direito para seus filhos também. Sim, isso é extremamente importante, é pensar nas mães e nesse acompanhamento que muitas vezes não está deixado de parte. Portanto, vou trazer-nos ali alguns cozinhas que agora não queria falar nem portanto, explica-nos. É um crachá, vou trazer-nos essa ideia de um crachá, de um pin, que está a servir exatamente para quê? Olha, não tem aquele crachazinho de licenção e tem também, basicamente, ele é tipo um cordão, ele é igual, mas que ele já está bem com aquela identificação que pode ter uma foto da pessoa aqui, tá explica ele é autista, tudo mais. Por norma, quem que está se acompanhando de que esse cordão ali ou crachá, se opcional, é para identificar a pessoa que é autista. Ele serve para crianças, serve para adultos. E, na que sentido? Cena tudo, por exemplo, na toda instituição de saúde que tem, mas não sei, alguns já estão lá, aquela prioridade, grávidas, idosos e autismo, ou autistas. Uma hora que já tem aquele cordão lá, já é mais fácil de identificar, por exemplo, a pessoa e você sabe também, por exemplo, se é uma criança que tem crise, pessoas que também logo julga, por norma, né? Seria ótimo. Não bem assumir assim. Pessoas que sabem julgam, mas a criança sabe como ela criação, ou a mãe que está sabe pega menino. Ou se criança, como às vezes tem crianças que têm algum comportamento mais violento, já não sabe porquê. Então é respeitar também e saber identificar e de uma forma para a pessoa saber, a hora que vou alguém com aquele cordão ali, eu sei mais ou menos é o quê. De uma forma geral, isto tem uma boa aceitação a nível da sociedade? A pessoa que é mais discriminada por estar com um crachá ao peito, onde é que ele está a dizer que ele é autista? É aquele que está a falar, e é que é obrigatório, e porque não tem noção, mas tem pessoas que ainda têm alguma dificuldade de aceitar o diagnóstico, e tem pessoas que até querem para falar, nem na família, nem com ninguém, por um estigma que não faz sentido. Eu tenho que começar a aceitar. Autismo é uma deficiência, mas é que é fim do mundo. É que é uma sentença de morte. É uma coisa que é difícil sim, mas tem formas hoje em dia, graças a Deus, melhor do que há 10 anos atrás, melhor do que há 20 anos atrás, de conseguir manejar. Como que, lá, por exemplo, você está falando se a pessoa está a sentir estigma ou a sentir tipo um certo vergonha. Sim. Não é um exemplo, se você está falando com cegos, por exemplo, é sem aquele cano. Pessoas já sabem identificar, mas não cego. E o EMA tem nível de cegueira. Né? Uma pessoa que tem uma cadeira de roda, já sabe que tem uma cadeira de roda, ele é um deficiente motor, não é? E porque com um autista também não pode ter um cordão para se identificar. É mais naquele sentido de não pensa, mas se você consegue entender, mas que ele é uma deficiência que está lá,
Não é fim do mundo, tem vários níveis. E você aceita aquela. Até a forma que você bem abordar essa pessoa e que você bem colocar é diferente. Exatamente. Mas pronto, não é obrigatório. Obviamente, parte da pessoa, se quiser para ser filho usa, se quiser para ser filho que usa, não é obrigatório. Mas sabendo o que é, se hoje alguém com ele na rua, já você sabe pelo menos, ok, aquela criança é autista, então próprio tem um vídeo que a Deus achei tão interessante, que é um senhor na moto, e olha na cara, está escrito criança autista no carro, algo do gênero. Então ele mantém aquela distância de ser moto, de aquele carro, essa estava na mesma direção para o meu filho. Melhor não fica para ali, para aquela criança pode ter alguma sensibilidade auditiva, então talvez não acabar criando uma crise. É pouco alguém que tem aquela sensibilidade de pensar no outro. Não é porque você tem que limitar a cabeça ou você tem que desvia a rotina por causa disso. Não, ele falou, bom, não sabia para aquele caminho, mas pode ficar para trás. É algo que eu vou poder fazer e que te vai prejudicar. Exatamente, não vai prejudicar. Então aí começa a fazer um trabalho de casa também, né? Começa de casa, começa a falar na casa sobre respeito a crianças que podem ter algum comportamento diferente, pais para falar com seus filhos. Porque crianças têm tudo coisa. Minha mãe no jardim, minha filha, não vai falar com elas, não vai explicar de uma forma que eles têm que é autismo. Hoje em dia está protege minha filha na escola, tipo de maneira que tipo, ok, é bonito de boa. Não falo com os seus professores, às vezes já estavam mais ou menos integrar, obviamente, de dizer que é, mas é mais fácil para eles também, sabe? Mas que está agir com minha filha sabendo, né? E pronto, é um trabalho que é extensivo, mas tem que estar parte de nós. Se não ficar parte de nós, não ajuda. É verdade. Agora, vou tocar numa questão interessante que tem a ver com escola, jardim, escola, enfim. De uma forma geral, vou fazer o trabalho de casa, né? Vou até professoras, até coleguinhas, vou preparar terreno. Para quando vou chegar, para que sentir nenhuma dificuldade, chamamos assim. Mas escolas, de uma forma geral, ensino, professores, não estão preparados para estes tipos de divergência? Não. E nunca sabem culpa professores, obviamente, porque professores têm têm uma total liberdade e nem um poder sobre como a escola funciona, né? Mas nunca tem escolas preparadas para aquela. Agora que tem uma sala com 40 alunos e tem um aluno que é autista. Mas tem mais. Esse que sabe terá um tempo para estar com ele, mas tem que ter atenção a tudo alguém. E que ela está capaz de ser dificuldade. Não sabe, mas tem uma escola ali que aceita acompanhamento. Existe que fornece. Lá fora, por exemplo, se não me estou enganando, para estar falando lá fora, o governo, por exemplo, na Brasília, tem direito a levar um acompanhante e esta dá uma ajuda financeira por causa daquela. Aqui já não. Imagina, a bolsa está paga a escola e tem que pagar mais alguém para levar e nem toda a gente tem esse poder econômico para fazer isso. Então, escolas que se acompanharam, que se prepararam para aquela. Escolas que se fala sobre aquela também, que se integra alunos sobre a realidade de não só autismo, mas está falando de continuar outras. Exato. Não está. E governo também sabia que está paro também. Não estão a fazer muito. E tenho certeza que é por falta de pessoas que tentam chegar na ES e tentam não mesmo fazer uma campanha, não mesmo fazer isto, não fazer aquilo. Porque não tem noção de uma teve pessoas que já tentam fazer aquilo aí e não se fez muito. Então. Ou seja, de uma forma geral, não te falar de autismo hoje, mas de qualquer outra situação que te envolveu mãe ou filhos numa questão de maternidade atípica, na Cabo Verde ainda não tem que andar. Tchau, muito. Não está, se não falar, está bastante melhor. Redes sociais é mau, mas por um lado também está capaz de ser bom para conseguir espalhar a palavra. Mas que é suficiente e nós não temos um país que a nós, para nós mesmo, tem uma certa resistência a tudo que é novo. Não tem ainda. E não tem uma certa resistência a tudo que te leva a certo, tipo, aquele vergonha, aquele tabu de, não, minha filha que tem isso, que tem aquilo. Então, não tem um trabalhinho bem longo, que já está, graças a Deus, já está a ser feito, já está a começar a ser feito, mas que tem que continuar. Exatamente. Bom, estou ali, estou a ouvir com muita atenção para pensar na vida. Tipo, a questão é que, tendo 2 filhos, perfeitamente saudáveis, sem nenhum diagnóstico diferente,
e em alguns momentos, principalmente quando eu já era mais pequenina, está a exigir mais trabalho, né, de acompanhamento, e este tinha menos autonomia, digamos assim. Às vezes vou toda a bocana pegar na cabelo, rincar, aceita correr, gritar, mas vou dizer as coisas em voz alta porque a sociedade está a falar, está a dizer, é mamãe. Não, vou ter que estar preparado, vou ter que saber que isso está acontecendo, vou ter que saber o que fazer. Né? E te apontar dedo muito. Então, nem acaso, em alguns momentos, não senti vontade de sair de correr, me te imaginar numa questão de maternidade atípica. A ver, vontade, não, capor e fugir, a vontade está lá. A hora que você tem aqueles dias, porque você tem dias e semanas que é caótico. Você tem outros dias que é tranquilo, tudo vai dentro dos conformes, mas também tem às vezes que é um dia que do início ao fim, trouxe a Ana fuge. E você fica a questiona tudo e mais alguma coisa, mas obviamente se verbaliza, uma pessoa que passa para que ela saiba julgar, uma boa quem que mandou tem filhos. Filho de boa, aguenta. Nunca ninguém que sabe tenta, ok, cozinha que você passa que você fazer o xinte si. E você fica a pensar, a minha pior mãe do mundo, para você pensa que ela para você xinte si, para que cresça nesse momento ali junto com a minha filha, que cre passa por essa dificuldade. E se não falar, nunca romantiza autismo, e não é uma questão de não aceitar. Eu já aceitei. Agora, se bem falando, eu gostar para o filho que ser autista. Claro. Então, preferia que tem que estar a viver aquela dificuldade ali. Mas é a dificuldade que eu estou a viver, é a minha realidade, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Agora, quem eu pede uma mãe atípica, passa constantemente, estou bem, estou de boa. Não, tem dias que você está completamente zerada. Com certeza. E aí é que não me tem que apoio, que as redes de apoio que é importante. Exato. Que você tem que ter. Que você tem que nem todas, infelizmente, nem todas têm, porque a única coisa que acontece na maternidade atípica é o abandono paternal e o abandono de famílias que aceitam uma criança é autista e tem que ter alguma mudança se você está a falar de dinâmica, por exemplo, festas de família, de não saber se uma criança que também chicheu, aquela criança pronto, também é que pôr ir para outro lugar ou pessoas, família que sabem ficar o tempo, então que ela também é a única coisa que acontece. Sim. Ou seja, toda a dinâmica familiar, de uma forma geral, ele acaba por interferir. Exato. Bom, agora, me-te a imaginar ali já a questão do que te bem para a frente, né? Que é mês de maio, dia da mãe, né? Não te enquadrar ali esta mãe atípica, neste dia da mãe, e não te enquadrar mês de maio também está a existir na Cabo Verde a campanha Maio Furta Cor, que é de promoção de saúde mental materna. Me saber, que eu perguntar-me, vou estar lá envolvido de alguma forma e... para falar hoje exatamente desta experiência, dessa boa vivência, dessa boa maternidade atípica. E agora o desafio é pensar um bocadinho esta questão da saúde mental. Não estou a dizer que saúde mental é um direito de todas. Esse é o lema. É o lema, sim. E então? Será? Deveria, né? Deveria. Mas maneira que não está. Saúde mental certamente é uma das coisas que está abalado. Fisicamente, não te acreditar que tem dias que podemos sentir exausta. Sim, mas mentalmente pior ainda. Eu mando para o físico é mais rápido de recuperar do que o mental. E é fácil de falar, não, mas eu tenho que tomar conta da cabeça. Não, eu tenho que fazer uma terapia. Não, eu tenho que pôr isola. É fácil falar. Exato. Na realidade não é bem assim. E moram feito, tem dias que eu estava 100%, tem dias que estava zerada mesmo. Mas mesmo no zerado, eu tenho que funcionar. Eu pode dar o luxo sequer de parar. E por exemplo, houve uma altura que se estava naquela fase de depressão funcional, que você está mal, mas fora, pessoas que estão sabem, eu tenho que estar tipo, presente a cabeça, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar para os filhos, mas a hora que você só é boa e os demônios, mas está claro. E sim, saúde mental é um direito de todas, mas infelizmente nem todas têm acesso. Nem todas têm, por exemplo, a possibilidade de fazer uma terapia. Nem todas têm uma rede de apoio que reconheça realmente que bem uma terapia que acusa de dor ou procura ajuda que acusa de alguém fraco. Então... Exatamente. E na nossa sociedade, você sentir que o direito, enquanto mãe atípica, é respeitado? Não. Quando te dizer, você recorrer a uma instituição, você recorrer a um serviço, principalmente quando o assunto é bom filho.
Você sentir que você tem essa abertura, você tem esse direito conservado? A mim, também para não ser injusta, já me até a este ponto, graças a Deus, nunca teve nenhuma necessidade de dirigir alguma instituição especificamente para aquela que não seja a clínica onde ele está a ser acompanhado. Mesmo no hospital cá não foi internado, que me explica ele é autista, não sei o quê, com tudo aquela condição de internamento, mas ele que foi negligenciado. Acho que uma pessoa que teve um incidente, mas foi uma pessoa, um taxista, digamos assim, que soube agir de melhor maneira, mas minha má experiência foi mais a nível familiar, a nível mais próximo do que fora. Não tem familiares meus que te apoiam, que é minha rede também, que graças a Deus eles têm uma mente mais aberta, mas tem sempre que trabalhar. Ou seja, se calhar no caso toda a família tinha estado numa terapia, né? Para compreender o que é que está a viver na pele. Ótimo. Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, bem falar-nos desta maternidade, desta vivência de uma maternidade atípica, que não é, que é extremamente desafiador. E, vamos dizer, é um força, né? Porque já ser mãe tem esses queixos. Mãe atípica, então, nem falemos. Portanto, é muito bom. Eu obli assim, apesar de eu ter bons demónios, de vez em quando vou dizer, mas o facto de eu estar, ou pelo menos aparentar estar bem, tita dizer que eu conseguir lutar e eu conseguir vencer alguns obstáculos nesse processo. Então, por aí, parabéns para toda essa luta, né, que vou estar nela. Obrigada, Inês. E obrigada mais uma vez pelo convite, para dar aquele espaço para conseguir falar. E acho que espero não conseguir chegar em alguém. Não, com certeza. Não, com certeza. Esse foi o nosso programa sobre vivências de uma maternidade atípica. Portanto, eu teve ali a mãe atípica que explica-nos tudo o que ele passa, desde o diagnóstico até os dias de hoje, a nível familiar, a nível de sociedade, a nível de educação e no sistema, de uma forma geral, de saúde educacional, se a preparação, né, que não tem nesse momento é suficiente ou não. Largo espaço já não dá no desenvolvimento nestes setores, mas já não é ali também que alguma coisa ainda precisa de ser trabalhado. Portanto, não tem que olhar melhor para o nosso sistema educativo, melhor para o nosso sistema nacional de saúde e perceber onde é que está falhas ou onde é que falta mais alguma coisa para não mexer, para não conseguir dar resposta a estes filhos neurodivergentes ou a estas mães atípicas. Até o próximo programa e tenha mais saúde.